e querida Higiene, cumprimentando aqui o nosso irmão Geraldo, também fundador da nossa casa lá em Miami, Dona Ibis. Então aqui é uma alegria para a gente estar visitando esse núcleo pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas vezes, não é? E só para eu, assim, são 15 para as 8, a gente tem aqui 45 minutos até 8h30. Tá bom. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre esse tema, a superação do orgulho. Vamos começar trazendo uma frase e uma questão do Livro dos Espíritos que nos vão ajudar a pensar sobre a questão do orgulho. A frase diz que o orgulho será sempre a maior distância entre duas criaturas. O orgulho será sempre a maior distância entre duas criaturas. E a questão do Livro dos Espíritos é a questão 793, quando os Espíritos dão a Allan Kardec a definição de uma civilização completa. E é interessante quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, porque os Espíritos vão dizer assim, olha, uma civilização completa, ela é reconhecida pelo desenvolvimento moral da civilização. Não pelo desenvolvimento intelectual, pelo desenvolvimento moral. E eles vão continuar dizendo, não tereis direito de vos dizer civilizados, senão quando houver banido de vossas sociedades os vícios que as desonram, e até o dia que conseguirem viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, dizem os Espíritos, sereis considerados povos esclarecidos nas primeiras fases da civilização. Pronto, já é a primeira facada no nosso ouvido. Nós somos, da definição dos Espíritos, povos esclarecidos nas primeiras fases do que os Espíritos consideram a civilização. E Kardec vai complementar dizendo, de dois povos que tenham alcançado o patamar mais elevado de um status social, quando você compara um com o outro, o mais civilizado será aquele onde a sociedade tiver menos orgulho e egoísmo. Então a gente vai vendo que as sociedades civilizadas na concepção dos espíritos são sociedades moralizadas e sociedades onde não existe o orgulho e o egoísmo. Ou seja, nós somos um pouco bárbaros dentro dessa concepção, não é? E no livro Gênese, no capítulo Sinal dos Tempos, os espíritos vão dizer a nós que nós sim já fizemos progressos significativos na área da intelectualidade, de tal forma que nós hoje conquistamos o bem-estar material. Então a nossa inteligência possibilitou que nós saíssemos da caverna, possibilitou que nós conquistássemos a eletricidade, o conforto de estarmos sentados aqui, não à luz de vela e não no calor. Temos o ar-condicionado, temos a eletricidade e a humanidade hoje desfruta do bem-estar material, resultado do desenvolvimento do intelecto humano. Agora, dizem os Espíritos em A Gênese, resta-lhes ainda a nós um imenso progresso a realizar, que é o de fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que vai assegurar a esta humanidade que já conquistou o bem material, o outro tipo de bem, que é o bem moral. Então, com a inteligência, conquistamos o bem material. Precisamos do desenvolvimento, então, da moralidade para podermos conquistar o bem-estar moral. E no livro Obras Póstumas, que tem, em verdade, um capítulo intitulado A Superação do Orgulho e do Egoísmo, para aqueles que não conhecem a obra, lá Kardec vai fazer, então, fazer uma comparação, vai analisar essa relação inversa entre caridade, fraternidade e orgulho e egoísmo, mostrando para a gente que essas duas realidades são incompatíveis,
porque ele vai dizer assim: enquanto o egoísmo diz eu quero o melhor para mim, a fraternidade diz eu quero o melhor para todos. Enquanto o orgulho busca se autopromover, a fraternidade busca a promoção de todas as criaturas. Enquanto o orgulho afasta, cria preconceitos, distancia as criaturas, porque ele é a exaltação da personalidade, a exaltação do eu, a fraternidade, ela é descrita em obras póstumas com 5 adjetivos. Então dizem lá os espíritos, 5 palavras. Ser fraterno significa ser devotado ao outro, dedicar-se, consagrar-se ao outro. Ser fraterno significa ser abnegado. A abnegação é uma vida de renúncias. Quem leu o livro Renúncia e conhece a história do espírito Alcione, além do romance que a muitos comove, o livro é um tratado de uma vida de abnegação, de uma criatura que pensa, e o espírito Emmanuel em determinado momento até comenta, uma criatura que vive nunca para atender o seu próprio desejo, mas para atender e trabalhar incansavelmente pelo desejo e pelo bem da sociedade a qual ela servia. Então, ser fraterno é ser devotado, abnegado, ter tolerância, que significa a capacidade de respeitarmos a opinião diferente da nossa, sem que o outro se torne o nosso inimigo, a benevolência, que é o afeto, a estima, e a indulgência, que é a nossa prontidão para o perdão, é a doçura. Então, gente, ser fraterno é complicado. 5 palavras estão na definição que nós encontramos em obras póstumas, não é? E eles são, então, contrários, porque enquanto o orgulho distancia, a fraternidade faz o quê? Ela se desdobra na direção do outro. E a pergunta, então, que fica para a gente, com essa introdução, com esse contexto, é a seguinte: nós sabemos que nós estamos numa época de transição, de transformação. O mundo de regeneração, o mundo de expiações e provas, é um mundo onde o mal predomina sobre o bem, a matéria predomina sobre o espírito, e são mundos caracterizados pelos vícios morais, orgulho e egoísmo. Para nós fazermos a transição para um estado moral melhor, é preciso que nós nos livremos do orgulho e do egoísmo. Como fazer essa transição quando as nossas almas são tão profundamente caracterizadas por esses vícios morais? Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão reforçar para nós a ideia de que a transformação do planeta não vem pelo viés da inteligência. Em A Gênese, os Espíritos categoricamente afirmam que a inteligência é impotente para sozinha regenerar a humanidade. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer que não é somente o desenvolvimento da inteligência que nós necessitamos nesse momento, mas de elevarmos os nossos sentimentos. E para isso, dizem os Espíritos, faz-se preciso eliminar tudo aquilo que superexcite em nós o orgulho e o egoísmo. Então é interessante que os Espíritos nos dizem assim: então vamos eliminar o orgulho e o egoísmo. Não, vamos eliminar tudo aquilo que superexcite o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque quando os Espíritos disseram a Kardec que o orgulho e o egoísmo eram um grande mal da humanidade, a ciência da psicologia ainda não havia aparecido na figura de Freud, que é contemporâneo de Kardec. Então, com o aparecimento, o desenvolvimento da psicologia, com as obras de Joana de Ângeles, hoje nós vamos entender o quê? Que orgulho e egoísmo são, na verdade, sintomas de problemas, de desarmonias mais profundas da alma. Então, para combatermos o orgulho e o egoísmo, é preciso encontrar a raiz do problema.
o que é que causa a manifestação destes sintomas? Então vamos tentar responder essa pergunta na nossa reflexão. E vamos voltar então para Obras Póstumas. Lá, os Espíritos nos dizem que o egoísmo é filho do orgulho. Bom, então se o egoísmo já é cria, vamos direto na raiz do problema, que é o orgulho, que é aquele que gera o egoísmo. O orgulho, tá lá, quem quiser vai lá ler a definição de orgulho, mas diz lá, é a exaltação da personalidade que leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindrando-se com tudo que, segundo ele, é um golpe com o seu direito. Tá, é uma definição que dava para a gente parar aqui e passar o resto do tempo falando sobre ela. Mas não é do meu interesse que a gente faça mais uma exposição filosófica e a gente volte para casa, como eu durante muito tempo, 20, 30 anos, você vai à casa espírita, você escuta falar que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos para a elevação da criatura. E você vai para casa e faz o que com isso? Com esse discurso filosófico. Vamos fazer um teste? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 10 segundos para vocês determinarem cada um consigo mesmo, de 0 a 10. Vocês vão acionar um instrumentozinho que existe na consciência de vocês, chamado orgulhômetro. Em 10 segundos eu quero que você dê um número para a quantidade, o quanto você se identifica como uma pessoa orgulhosa. Tá bom? Não pode ser 0, porque senão não estaria nesse planeta. Pode ser mais de 10? Pode ser super 10, mas não pode ser mais de 10. Então vamos lá, 10 segundos no relógio. Pensa aí, gente. Não precisa dividir o número não, guarda para você, não quero nem saber. Muito bem, veja bem, não é fácil. Não é fácil. Até porque, como é que o orgulho se manifesta nas nossas vidas? Então veja, a gente vem à casa espírita, a gente ouve falar de orgulho, a gente ouve falar de humildade, a gente vai para casa, dorme, volta, escuta outra palestra, está fazendo o que com os conceitos filosóficos? Falta na doutrina espírita nos dias de hoje, na minha, uma visão bastante pessoal, aliar ao conhecimento filosófico o entendimento psicológico de quem nós somos e de como esses vícios morais se manifestam em nós e de onde eles vêm, para que a partir do autoconhecimento e do reconhecimento da manifestação do vício, a gente possa começar a fazer algum trabalho. Porque até então nós saímos da casa espírita e passamos os nossos dias querendo modificar os outros que são orgulhosos. Porque somos absolutamente cegos no que diz respeito à manifestação do orgulho em nós. Então vamos lá, eu vou ajudar vocês. Vou falar de 10 manifestações do orgulho, vê se alguma se encaixa com vocês. Reduzida capacidade de considerar a vida sob qualquer outra perspectiva que não seja a sua. Então veja, quando você vai conversar com alguém na resolução de um conflito qualquer, familiar, de trabalho, na casa espírita, você vai conversar. Quando você chega para conversar e você escuta o outro falar, você está verdadeiramente escutando o outro falar ou você já está pronto para responder? Fala a verdade. Quando eu cheguei em casa um dia, eu sou casada com uma psicóloga, e eu falei, eu vim do centro, eu tive essa conversa, ela virou para mim e falou assim, me diga uma coisa, quando as pessoas conversam com você, você identifica em você alguma curiosidade, a palavra é essa, curiosidade de realmente entender o que aquela pessoa está falando? Parei, pensei, acho que não. E ela falou, isso é um sinal de orgulho. É quando a gente entra na conversa já daquele ponto de vista de que eu tenho a verdade, de que o meu ponto de vista é o correto, ou seja, a gente faz de conta
que está ali para escutar o que o outro tem a dizer. Quando, na verdade, nós estamos literalmente fechados no nosso senso de superioridade, incapazes de reconhecer que talvez um outro ponto de vista seja também válido de ser considerado. A nossa capacidade de culpar os outros e de não reconhecer a nossa própria responsabilidade. Então, em todo conflito, nós somos sempre responsáveis, em parte, pelo conflito que aconteceu. Sempre. Um conflito não acontece unilateral. Há sempre intransigência, rigidez de ambas as partes. E o que a gente faz dentro dos conflitos? Nós ficamos trancados, em acusar o outro, em perceber o problema do outro, incapazes, muitas vezes, de reconhecer a nossa contribuição para o problema, para o conflito que foi gerado. E sempre somos corresponsáveis em todos os conflitos. Isso, gente, é orgulho. Aquela pessoa que está sempre se defendendo. Aquela pessoa, aquela criatura que tem fome de atenção e de respeito. Então a pessoa fala um pouco enviesada por qualquer motivo. Ela se sente profundamente desrespeitada. Isso é orgulho. A raiva. Eu sei que espírita não sente raiva, só sente irritação, não é? Fica assim um pouco deprimido, fica assim um pouco frustrado. Mas para os mortais que sentem raiva, a raiva, em verdade, o que ela significa? Ela é produto de um ego que não pode ser contrariado. A raiva é produto de um ego que não pode ser contrariado. O perfeccionismo, a incapacidade de trabalhar com os outros, ou é o meu jeito ou não tem jeito. Quanto mais nós somos incapazes de trabalhar nas relações, mais orgulho permeia as nossas personalidades. Aquelas pessoas que ficam consumidas pelo que os outros pensam sobre elas. Aquelas pessoas que ficam devastadas com a crítica alheia. Então eu vou contar um caso para vocês. Eu estava no centro, nós temos a nossa reunião em inglês, são um pouquinho mais curta, 40 minutos, depois nós temos um tempinho de perguntas e respostas, e comentários. Eu sou muito falante, então sempre falo, tenho opiniões e faço comentários, e um dia um companheiro inglês, americano, veio para mim e falou assim: Suzana, eu queria falar com você. Eu falei, tudo bem. E ele falou assim para mim: olha, eu queria sugerir que na hora das perguntas e respostas e dos comentários você falasse menos. E eu que achava que estava assim fechando o quarteirão com os meus comentários, e que todos estavam adorando os meus comentários. Aí aquilo me deu um impacto, não é? Me deu um impacto. E eu fui para casa consumida com aquele comentário. Consumida com aquele comentário, não é? E aí a gente gosta de contar essas coisas porque a gente precisa começar a viver um espiritismo aplicado. Entende? Espiritismo aplicado é a nossa capacidade de nos utilizarmos das nossas relações e dos nossos sentimentos e das nossas reações para entender que quando eu me aborreço, que quando eu fico paranoica pensando no que a pessoa falou, isso é uma oportunidade de trabalho para mim. Quando Jesus disse vigiai e orai, é vigiar isso, gente. É aproveitar as interações do dia a dia, quando o nosso coração bate um pouco mais forte, quando a gente sente os nossos músculos mais tensos, é o nosso espírito falando e o nosso corpo manifestando, dizendo para você, olha, presta atenção, porque aqui existe uma fragilidade que precisa ser atendida. Mas o que a gente faz? A gente não tolera a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, porque nós somos orgulhosos, e a gente faz o quê? Projeta para o outro.
Então, ao invés de pegar essa oportunidade e trabalhar portas adentro de mim mesmo, procurando entender qual é a informação que chega até mim, eu passo a acusar o outro. O outro é o culpado pela minha infelicidade, o outro é o culpado pelo conflito, o outro me fez isso, o outro me faz sentir assim. Até quando nós vamos ser crianças espirituais? Porque quem faz isso são as crianças. E nós também. E nós também. Não é? Então, são sinais de orgulho, a impaciência e a irritabilidade. Quando nós ficamos impacientes, não é? Impacientes, eu tenho um sogro que é muito devagar. Às vezes eu acho que ele é uma tartaruga. E eu sou essa pessoa que ando, que corro, e estou sempre fazendo mil coisas. Quando ele vem me visitar, ele sobra para mim de uma certa forma, que estou mais em casa, e às vezes eu na pressa e ele me segurando para trás, e eu me encontro impaciente. Depois que fiz esse estudo, falei, para tudo. Porque o Evangelho tem que servir para isso, para a gente pensar como é que esses conceitos podem mudar a nossa vida, para a gente cair em si, como o filho pródigo caiu. Então, no outro momento, no momento seguinte em que eu me senti irritada, eu me dei conta de que na minha juventude, de que na minha saúde, eu me sinto superior a ele, que não pode se mexer tão rápido, porque nós queremos que o mundo se enquadre no nosso tempo, na nossa velocidade, na nossa agenda e na nossa maneira de ser. Tudo isso é orgulho. Tudo isso é orgulho. Depois, chega em casa, liga o orgulhômetro de novo e vê o que aconteceu com o ponteiro. Muito bem. Identificado, então, essas manifestações do orgulho, vamos falar um pouquinho das origens. De onde vem isso? Então, nós vamos falar de três ângulos que a gente pode analisar a questão do orgulho. O primeiro ângulo é a questão da evolução. Então, nós somos espíritos saídos da animalidade, não é? Deus nos dá, quando somos criados, o instinto de conservação. O que acontece no processo evolutivo? Chega uma hora em que o homem começa a desenvolver o senso moral e a inteligência. Com o desenvolvimento do senso moral e da inteligência, o homem se torna capaz de educar, de controlar o seu instinto. O instinto não morre, mas o homem se torna capaz, diferente do animal, ao invés de reagir, de agir. É isso que nos faz humanos. O animal só reage. Nós temos a capacidade, recebido o estímulo de fora, de parar, pensar, acionar as nossas virtudes e dar uma resposta humana, ou seja, inteligente e moralizada. Quando nós falhamos neste exercício, não é? Então, esse instinto de conservação exacerbado, ele cria o mal. E é daí que vem uma das raízes do orgulho, desse instinto de conservação exacerbado. Hoje em dia, nós não lutamos mais para a sobrevivência da nossa vida física. O instinto de conservação nos ajudou a sobreviver fisicamente. Ninguém acorda hoje pensando, será que eu vou estar vivo no fim do dia? A não ser que você esteja com uma doença terminal. Mas caso contrário, a gente acha que a gente sai para ganhar vida, para cuidar dos filhos e etc. Mas não para garantir a nossa vida física como nós vivíamos na caverna. Mas ainda hoje, esse instinto prevalece em nós. E se nós não lutamos pela vida física, lutamos pela vida do nosso ego. Como se a promoção, como se o outro, nosso irmão, sendo especial, fosse um atentado contra a nossa própria existência. Vamos processar um pouquinho isso. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. O meu filho chega para mim e fala, mamãe, a Tati tá no iPad, na hora que não deve. Aí ela chega para mim e fala, mamãe, o Jake não escovou os dentes. E eu falo para os 2, meus filhos, para de falar mal um do outro. Veja bem, se seu irmão ou se sua irmã estiverem em risco de se machucar,
Seu irmão está pendurado na árvore, vai cair, tem que correr lá fora e pegar ele. Aí sim, vem me dizer o que seu irmão está fazendo. Caso contrário, não façam isso. O que eles estão fazendo? Dedurando um ao outro para fazer o quê? Colocar o irmão numa situação de trouble e eu ser o bonzinho. Não é isso que as crianças fazem? O bonzinho, o bom filho aos olhos dos pais? E a gente não faz isso não. Uns com os outros. Eu estava no trabalho um dia e veio uma das minhas chefas. Nós temos 4 centros de atuação e veio uma chefe falar da fisioterapeuta de um outro centro. Naquele momento eu tive o ímpeto de falar alguma coisa negativa sobre ela, mas eu estava fazendo esse estudo. E aí eu pensei comigo mesma, pra quê? Pra que eu vou fazer esse comentário? Porque como criança, a gente critica o outro para diminuindo o outro se sentir o quê? Maior. Então eu me peguei no ato e calei. E me senti melhor. Então nós fazemos isso. Vou dar um outro exemplo, bem rapidinho. Eu tenho muitos exemplos e não tenho tempo. Então eu vou dar um outro exemplo rápido. Por exemplo, eu tenho uma amiga, uma grande amiga. Nós temos uma relação de parceria, de amizade. Ela é um pouco mais ciumenta do que eu, bem verdade. De volta e meia expressa o seu ciúme. Um dia eu estava lá olhando o Facebook, não sei o que, vi várias fotos dela com uma outra amiga, até amiga minha também. Peguei o meu telefone, celular e mandei para ela. Nossa, agora quem está ficando com ciúme sou eu. Uma brincadeira. Não deu 2 minutos, veio a resposta. Uma palavrinha. Finalmente. Ui. Aí eu ri como vocês estão rindo. Mas ri e me dei conta exatamente disso. De como nós somos crianças. E precisamos desse lugar especial. E isso se torna um grande obstáculo ao movimento da fraternidade. Porque no coração de Deus há lugar para todos nós. E no nosso coração também há lugar para todas as pessoas que podem ser e serão sempre únicas e especiais. Mas não há, vejam, a necessidade de competir para sobreviver. Porque na fraternidade não há competição, há compartilhamento. E há lugar para todos. Então nós precisamos estar atentos para a vigência desse instinto de conservação exacerbado que nos faz lutar contra os nossos irmãos, sem perceber que há de fato um espaço para todas as criaturas. Uma outra raiz de onde vem o orgulho está na falsa ideia, segundo o Livro dos Espíritos, que o homem faz de sua natureza, de seu passado e de seu futuro. Ou seja, a falsa ideia que nós temos da imortalidade e da nossa condição nesse processo evolutivo e de espíritos imortais. Então nós estamos aqui, a gente esqueceu do nosso passado e muitas vezes a gente se acha mais do que é na verdade. Nós falamos de uma vida futura, falamos do reino de Deus, mas somos ainda o que eu considero de espiritualistas materialistas. Aos materialistas convictos, aos espiritualistas convictos. E nós estamos no meio. Ou seja, somos espiritualistas cognitivamente e materialistas emocionalmente. Quem diz isso é Joana de Ângeles. Ela diz, no livro Vida, Desafios e Soluções, mergulhado no veículo somático, no corpo, na carne, no homem, equivocadamente, acredita ser perene tudo que é transitório. Ou seja, quando nós mergulhamos na carne, nós acreditamos ser para sempre tudo que é somente transitório. Então, isso é uma vivência materialista, porque nós atribuímos à matéria um valor que ela não tem. Não é assim? Exemplos. Identificação que nós temos com o nosso corpo físico.
quanto do nosso valor pessoal não vem do nosso corpo físico, da nossa sociedade? Basta ver a indústria da estética. Quantos bilhões não são gastos nos tais dos cremes para as peles? E aí, gente, vamos aqui, né? Estamos brincando, mas a gente tem que falar dessas coisas. Não é que ninguém não vá se cuidar. Veja que nós estamos sempre falando dos extremos. E não é o uso do creme que é o problema. O problema é quando você atribui a um rosto sem rugas o seu valor de espírito imortal. Aí é um grande problema. Porque com creme, sem creme, essa pele vai envelhecer e vai estar morrendo a cada dia. E quando você coloca o teu valor de pessoa numa coisa que está morrendo a cada dia, que vai virar pó, você tem um problema sério na sua existência. Quando nós colocamos o nosso valor na nossa capacidade de produção, de trabalho, quando chega aquele momento da vida, o entardecer da existência, do dizer de Leon Denis, as pessoas deprimem. É tão comum a depressão quando as criaturas entram no período da aposentadoria, está procurando a palavra em português, no período da aposentadoria. Por quê? Porque elas atribuem àquele momento onde elas já não podem mais produzir com uma perda de valor. Mas nós sabemos com a doutrina que o envelhecimento é exatamente aquele período importante da nossa existência onde menos capazes de fazermos para fora, somos convidados a fazermos para dentro, preparando-nos para a grande viagem que nos espera a todos nós, para que estejamos mais capacitados, com mais elementos para fazermos a viagem que a todos nos espera. Então, essa vivência materialista se torna um obstáculo, porque quando a matéria é tão importante, o que acontece? Nós competimos, nós nos desgastamos, competimos por títulos, competimos por posições, em detrimento da cooperação. Então falamos do instinto de conservação, não é? E falamos do nosso apego à vida material como raízes do orgulho, dessa falta de dimensão de quem nós somos enquanto espíritos imortais, com o passado, com o futuro, e essa falta de dimensão do presente como meio e não como fim das nossas existências. Mas vamos falar um pouquinho do conteúdo emocional, que a gente gosta bastante. Eu vou citar o trabalho da doutora Brené Brown, que é uma assistente social americana, que ela tem uma pesquisa bastante extensa na área da conexão de uma pessoa com outra, não é? Então ela diz que o homem é programado para conectar-se e que a conexão é exatamente a razão das nossas existências. Mas ela vai dizer assim, o campo onde a conexão se realiza é o campo da vulnerabilidade. A gente só se conecta verdadeiramente quando a gente se torna vulnerável, ou seja, quando a gente se desnuda emocionalmente. Não adianta desnudar-se fisicamente se numa relação com o outro, seja de casal, seja de amigos, até no centro espírita, nós não abrimos espaço nas nossas relações para as nossas vulnerabilidades, para a nossa humanidade. Então, muitos casais, depois de 10, 15, 20 anos, se separam e dizem: eu não conhecia essa pessoa com quem eu me casei. Faltou, talvez, aquela convivência mais íntima, real, onde as pessoas tenham tido coragem de entrar no movimento da vulnerabilidade e mostrar a sua própria humanidade, não é? Então, ela diz que para a pessoa entrar neste campo, no campo da vulnerabilidade, se mostrando com a sua humanidade, ela precisa sentir que, independente das sombras que ela traz, do humano que ela traz, ela é, como é que ela fala? Me faltou. Ela é digna
de conexão, de amor e de pertencimento. Então, a criatura que se acha digna de pertencer, digna de amor, ela consegue transitar na vulnerabilidade, ela consegue se mostrar humana sem ter medo da rejeição. Sem ter medo da rejeição. E esse lugar, então, de vulnerabilidade é um lugar sagrado, porque a gente só consegue transcender se a gente conseguir entrar nesse espaço de mais vulnerabilidade. Então, aquelas criaturas que são mais centradas em si mesmo, com alto amor, elas reconhecem os seus talentos, reconhecem e entram no espaço de vulnerabilidade sem julgamento. Então ela fala assim, eu tenho essa limitação, mas nem por isso eu sou um ser limitado, ruim, infeliz, inferior. Esse é o meu espaço humano. E ela olha para aquele espaço humano com ternura e diz, deixa eu entender por que ainda há sombra aqui. Deixa eu entender o que precisa ser feito para que esse espaço seja cuidado. Mas muitos de nós, o que acontece? Quando nós entramos no espaço da vulnerabilidade, nós nos tomamos de um sentimento muito profundo de vergonha, de sermos gente, de sermos falíveis. Uma dor muito profunda de sermos humanos. E essa dor soa assim, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou magro o suficiente, eu não sou bonito o suficiente para ser digno de conexão e de amor. Todas essas frases que nós falamos retratam a dor desse sentimento de insuficiência, que tantas vezes a gente não consegue lidar. E aí o que a gente faz? A gente anestesia a vulnerabilidade. Então a sociedade americana hoje é uma das sociedades mais falidas, porque a gente anestesia a nossa humanidade fazendo compras na Gap. É a sociedade mais obesa que existe, porque a gente anestesia a nossa vulnerabilidade comendo. É a sociedade mais viciada e mais medicada de todos os tempos. Porque quando a gente entra no espaço da nossa própria humanidade, a gente não dá conta dele. Então a gente se anestesia. E por que eu estou falando disso? Porque o orgulho é nada mais, nada menos do que isso. Então quando a gente lê a obra de Joana de Ângeles, a gente vai ver que da mesma forma que a gente come, que a gente faz compras e gasta mais do que tem, né? Nós colocamos a capa do orgulho como uma proteção à nossa vulnerabilidade, à nossa humanidade. Então, quando a gente olha a pessoa orgulhosa, nós mesmos, não é? A gente começa então a olhar com mais ternura, porque o orgulhoso é alguém que traz uma dor muito profunda, muitas vezes uma vergonha muito profunda, um senso de insuficiência, de escassez. E a doutora Brené Brown fala de scarcity. Espiritualmente, nós vamos entender que essa escassez vem do distanciamento do Espírito de Deus, que é a fonte provedora de todas as coisas. Então, nós vivemos o paradigma da escassez, da insuficiência, porque não reconhecemos o Deus que vive em nós. Vós sois deuses, disse Jesus. Nós ouvimos, mas não entendemos, e tampouco sentimos o que o Cristo nos disse. Então, quando nós vivemos o paradigma da escassez, fica difícil a implementação da fraternidade. Porque quando nós estamos na escassez, nós precisamos tomar, diferente da abundância, quando nós temos para dar. Veja, então nós vivemos uma sociedade onde todos estão buscando pegar para si, tomar para si, no paradigma exatamente oposto ao paradigma da fraternidade. Então a solução, fechando aí nos 6 minutos que nos faltam, passa pelo quê? 3 enfoques que nós temos, não é? Instinto de conservação.
visão de imortalidade e as nossas questões emocionais, raízes do nosso orgulho. Então é preciso perceber em nós a nossa competitividade, a nossa necessidade de sermos especiais, não para nos julgarmos, dizer, tá aí, tá vendo? Você está fazendo exatamente o que a Suzana falou, coisa ruim. Não! Olha eu aqui lutando para me sentir especial. Olha eu aqui com ciúme da minha amiga, olha eu aqui com inveja. E aí o que a gente faz? A gente identifica o sentimento e a gente pergunta assim, dona inveja, o que a senhora está fazendo aqui no meu coração? Vamos sentar e vamos conversar um pouquinho. Deixa eu tentar entender da onde vem isso. A gente dialoga com a nossa própria alma para ir buscando entender da onde vem, porque segundo Jesus disse a Pedro, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, na base de todos esses vícios morais, existe a fragilidade humana, não a maldade humana. Então, é preciso buscar as raízes da nossa própria fragilidade. É preciso viver a vida dentro dessa perspectiva imortalista, para que nós possamos passar dessa fase de espiritualistas materialistas para verdadeiramente espiritualistas. Isso são exercícios da vida diária. Chega a mãe para a gente e diz assim, desencarnou meu filho, uma dor tremenda, não há a menor dúvida, uma dor tremenda. E ela diz assim, porque o futuro dele era brilhante, ele ia ser médico, estava estudando, um excelente aluno. E aí a gente olha para a pessoa e diz aqui, de que futuro, minha querida, você está falando? Você não vai querer comparar o futuro da Terra, desse planeta de expiações e provas miserável que a gente vive, com as belezas do céu que aguardam o seu filho, vai? Então a gente olha para a vida e analisa a vida pela perspectiva da materialidade, de uma existência. Os nossos valores são materialistas, ainda. Então, nós sabemos cognitivamente da imortalidade e precisamos exercitar no olhar, no lidar com a vida diária, esses princípios. E, finalmente, o exercício do auto-amor, que é essa capacidade de nos olharmos como somos, sem julgarmos, e de fazer esse investimento na nossa moralidade, não é? Nas nossas virtudes, para que nós possamos fazer a transição planetária desse planeta interno, de uma condição de escassez para uma condição de abundância. A humildade, que é o oposto do orgulho, diz o Evangelho segundo o Espiritismo que é a virtude, está lá, escrito literalmente, a virtude mais desconhecida da humanidade. Por que será? Porque a humildade é a linha de chegada, é a meta. A gente só vai ser humilde o dia que a gente poder sentir a abundância dentro de nós, esse Deus dentro de nós. Então é muito interessante porque a humildade é definida num livro escrito pelo grupo psicológico que estuda as obras de Joana de Ângeles lá no Brasil. O amigo Marlon Rickdal, ele define dizendo: a humildade acontece quando o ego vive o equilíbrio entre a pequenez que lhe define e a divindade que lhe é possível. O equilíbrio. Eu sou pequeno, nada diante desse mundo, mas eu sou um ser divino. Então, quando a gente vive esse equilíbrio, a gente atinge o estado de humildade. E como é que a gente reconhece que nós estamos sendo humildes? Naquele momento em que já não precisamos de mais nada externo para nos assegurarmos do nosso valor de filhos de Deus. Não precisamos que ninguém proclame o seu amor por nós. Não precisamos que ninguém valide as nossas ações. Não precisamos que o companheiro da casa espírita diga: nossa, você está fazendo um excelente trabalho. Não precisamos mais de nada disso. Porque o nosso valor, o nosso senso de valor vem de dentro.
não vem de fora. Sabemos que estamos humildes no dia que escutamos uma crítica, sem nos sentirmos diminuídos no nosso valor. Por que é tão difícil ser criticado? Porque quando a pessoa diz com todo carinho, olha, Suzana, você precisa falar menos, e o cara falou com muito carinho, um cara muito meu amigo, muito respeitoso, a gente se irrita ou tem assim uma reação, não é? E por quê? Porque nesse momento, o que aconteceu comigo? E acontece com todos nós. Qualquer pessoa que critica, por isso que é tão difícil, gente. Quando a pessoa critica você, pode usar qualquer técnica sanduíche, com maionese, sem maionese, não importa. Não importa. Nós somos tão miseravelmente frágeis que qualquer crítica que vem a gente se sente diminuído. E aí cada um vai reagir de uma forma. Então, mas essa consciência já pode nos ajudar. Então, um dia que você conseguir escutar uma crítica e simplesmente dizer, puxa, talvez, deixa eu pensar sobre isso, sem ter nenhuma reação emocional interna, good job, você está a caminho, não é? Então, a característica final aqui do ser, a gente definiu a humildade, não é? As consequências da humildade, agora fechando com o sentimento oposto, mas a característica mais importante do ser humilde é a abnegação. Por que a abnegação? A abnegação é aquela capacidade de dar. Emmanuel vai definir no livro Pensamento e Vida dizendo assim, sacrifício pela felicidade alheia que sublima o espírito. Abnegação. Sacrifício pela felicidade alheia que sublima o espírito, eleva o espírito. Então é interessante porque a abnegação, esse movimento de dar, mas dar daquilo que a gente acha que não tem para dar. O que eu quero dizer? Não é dar, vou dar o meu tempo que eu tenho sobra, vou dar a roupa que eu tenho sobra, vou dar o dinheiro que me sobra. Não. Vou dar a paciência com o meu sogro, que eu acho que não tenho, mas eu vou encontrar dentro de mim. Então, muitas vezes, esse exercício de abnegação parece um sacrifício no primeiro momento. Mas é exatamente ele. Esse sacrifício de dar daquilo que parece nos faltar. Que vai abrir para a gente portas, janelas dentro da nossa alma para celeiros de virtudes em potencial adormecidos, portas adentro de nós mesmos. E é por isso que nós escutamos no Evangelho que é dando que se recebe, e quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Exatamente por isso, porque na hora que eu dou daquilo que me parece faltar, que eu vou descobrir precisamente que dentro de mim há mais amor do que eu supunha, há mais possibilidade de doação do que eu jamais imaginava. E na medida que a gente dá e se doa, a gente vai descobrindo um imenso celeiro de possibilidades e de amor que jaz portas adentro de nós. E vamos percebendo então que toda a fonte de amor que nós necessitamos existe e é quem nós somos. E a gente passa finalmente, através desse exercício de doação, faz a transição da escassez para a abundância, do orgulho para a humildade. E se Deus quiser, de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Muito obrigado e muita paz.